Sejam com todos a maravilhosa graça e a paz de Cristo Jesus, Senhor e Salvador da Igreja. Somos bem-vindos à presença do Todo-Poderoso e vamos adentrando juntos um tempo de paz e bênçãos, de comunhão e edificação espiritual. Tem início o culto do Senhor. Neste 25º domingo do tempo chamado comum, que para a nossa igreja nada tem de comum, muito pelo contrário. Trata-se de um tempo especial e festivo, fato que é assinalado pela cor vermelha, que recobre os paramentos e as vestes litúrgicas. Tempo de celebração, pois neste mês de setembro a Igreja Presbiteriana de Copacabana está celebrando os seus 110 anos de vida organizada. 110 anos de caminhada com Cristo, de muitas bênçãos colhidas das suas dadivosas mãos, de testemunhos professados para a glória do Todo-Poderoso. 110 anos abundantes de motivos de gratidão que nos levam, nesta hora, a transbordar em cantos de louvor e exaltação ao Deus de toda graça e de toda providência. Louvor a Deus é o título do cântico de número 16 do Inário Novo Cântico, que entoamos juntos neste espírito festivo, dirigidos pela maestrina Helen Heinz e acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana. Vamos cantar. Ainda neste espírito de adoração e de louvor a Deus, é que nos volvemos ao Senhor fazendo-o em oração. Feche os seus olhos, corações ao alto, busquemos a Deus. Senhor Deus, aqui estamos nós diante de Ti, com os nossos corações transbordando de gratidão, em cantos de exaltação e louvor ao Teu santo nome. Bendizemos-te, ó Senhor, porque és tremendo e operas maravilhas em nosso meio. És o Deus de nossas vidas e de nossa salvação, e tens nos sustentado ao longo de toda a jornada, de maneira que nada jamais nos faltou, e tudo de tuas mãos recolhemos com fartura, com abundância, como sinais de uma graça que não conhece limites. Nós te suplicamos, ó Deus Altíssimo, que recebas a adoração e o louvor que ensejamos a Ti nesta hora, pois tudo o que fazemos, fazemos no nome santo de Jesus, o Teu Filho unigênito, o nosso bendito, único e suficiente Salvador. Amém. Quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 145, para procedermos com a leitura dos versículos 1 a 8. Salmo de número 145 é a nossa leitura indicada pelo lecionário para este domingo. Eu convido a abrir
a sua Bíblia, Salmo de número 145, onde leremos dos versículos 1 a 8. Diz assim a palavra de Deus: Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória de tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. Bendito seja o Senhor por sua palavra. O salmo que nós acabamos de ler diz assim no versículo 8: Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. Graças ao bom Deus, Ele é esse tipo de Deus. Um Deus que é tardio em se enraivecer e que está sempre disposto a derramar sobre nós graça, misericórdia e perdão. Por isso eu quero lhe convidar a um ato de contrição neste momento. Curvar a sua cabeça, ajoelhar-se, se puder, confessar os seus pecados ao Senhor e garantir assim o perdão de Deus, pois Ele ouve a nossa triste confissão e nos perdoa os nossos pecados. Faça isto neste momento. Senhor, mais uma vez, o teu povo, o povo que o Senhor mesmo escolheu para si, se prostra diante de ti. Se prostra, Senhor Deus, porque reconhece as suas falhas, reconhece os seus pecados e as confessa a ti, Senhor Deus, na certeza que o Senhor ouve a nossa confissão e tem misericórdia de nós, como a tua palavra nos ensina, que o Senhor é tardio em irar-se e é Deus de grande clemência. Tem misericórdia de nós, Senhor. Ajuda-nos a fazer a tua vontade, dá-nos discernimento do que é certo e do que é errado. Dá-nos, ó Pai, orientação através do Espírito Santo, para que façamos o certo. Nesta luta interior que combatemos, onde o bem que queremos fazer, não fazemos, e o mal que não queremos está sempre diante de nós. Queremos te servir da melhor forma possível. Ajuda-nos, Senhor. Te agradecemos porque temos a certeza de que o Senhor não despreza um coração contrito e arrependido. Por isso nós te louvamos, porque o Senhor nos perdoa e desses pecados não mais se lembrará. Te suplicamos que continue ao nosso lado, nos fortalecendo dia a dia, que possamos vencer os desafios desta vida, que, Senhor Deus, as nossas falhas, as nossas dificuldades sejam todas vencidas para a honra e glória do teu nome. Sabemos que podemos contar contigo. Sabemos que tu és Deus de amor, de graça e misericórdia. Abençoe o teu povo. Cuida de cada um de nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar ao Senhor vigilância e oração. Inário Novo Cântico, número 129. Cantemos todos. Vigiai um coração
E o mês de nosso aniversário vai declinando, vai chegando ao fim. E há ainda uma oportunidade para você que até o momento não entregou o seu presente à igreja, o seu presente de aniversário, para que você o faça. É tempo de expressarmos a nossa gratidão a Deus por tudo aquilo que tem feito em nosso favor e em favor de muitos através desta comunidade de fé. É tempo de manifestarmos o nosso compromisso com a causa do seu reino aqui, nesta família da fé, onde ele nos colocou. É tempo de entregarmos os nossos dízimos, as nossas ofertas e tudo fazendo na plena certeza de que é um grande privilégio tomar parte neste mover pela graça do Todo-Poderoso Deus, que tudo nos dá graciosamente. Você, para tal, pode se servir dos meios eletrônicos e digitais disponíveis a esta finalidade. Nesta hora, na sua tela, você encontra os dados da nossa conta corrente. Por meio destes, realiza o seu Pix, a sua transferência, o seu depósito, tudo de forma prática e da forma mais segura. Participe, ouça o apelo e entregue-se com alegria. Afinal, Deus ama ao que dá com alegria. Vamos orar e pedir ao Todo-Poderoso que consagre os recursos que foram confiados aos cuidados da igreja. Feche seus olhos, corações ao alto, falemos com Deus. Senhor nosso Deus, Pai bendito, muito te agradecemos por tudo aquilo de maravilhoso que colhemos das tuas mãos através desta comunidade de fé, em suas tantas e tão variadas frentes de atuação. Esta igreja tem sido uma bênção na vida de muitos e nas nossas vidas também. E em reconhecimento a tudo isso que fazes, é que tomamos parte nesta hora, neste ato, neste mover. Suplicando-te que abençoes e consagres com o teu poder os dízimos e as ofertas do teu povo. Que nas tuas mãos estes recursos venham a se multiplicar, que eles prosperem, servindo sempre ao cumprimento da tua vontade boa, perfeita e agradável, aqui e aonde mais enviares este povo que é teu. Que os nossos ofertantes e dizimistas sejam também abençoados por ti, ó Deus, e que em suas casas, em suas vidas, jamais nada lhes falte. E que tenham sempre corações agradecidos e gestos abençoadores que tornam concreto o amor que manifestam para contigo e para com os homens. Esse é o nosso desejo e esta é a nossa petição, nossa oração que fazemos em o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor e Salvador nosso. Amém. Mesmo sob as mais duras intempéries, as mais severas tempestades, prosseguimos confiantes, pois andamos com Deus e sabemos que Ele é conosco, Ele é por nós e o seu poder está acima de todos os poderes deste mundo. Andai com Deus é o convite e a mensagem proclamada nas vozes do Coro Aideia Moraes, obra da dupla Rodgers e Hammerstein, ouçamo-la com temor e tremor, com reverência, acolhendo em nossos corações a mensagem que nos fala da parte do Senhor.
Por ocasião de nossas celebrações em função do 110º aniversário de nossa igreja, temos recebido ao longo de todo este mês pregadores especialmente convidados que vêm à nossa casa somar-se à nossa alegria e tomar parte conosco em nossa festa. É nesse espírito que hoje acolhemos ao reverendo Tiago Silveira, ele que é ministro do presbitério da Ilha do Governador, concílio onde cumpre a função de secretário executivo. Ele que é também pastor na Igreja Presbiteriana da Ribeira e é ainda o secretário executivo do Sínodo do Rio de Janeiro, além de um valoroso companheiro de caminhada e um amigo desta nossa comunidade de fé. Recebemos ao pregador ouvindo com vivo interesse a mensagem que ele nos traz, porque nos fala da parte do Todo-Poderoso Deus, ensejando desde já sobre a sua vida, sobre o seu ministério, toda a sorte de bênçãos espirituais. Ouçamos ao pregador, acolhendo-o em amor. Nós queremos saudar aos queridos e amados irmãos da Igreja Presbiteriana de Copacabana, nessa ocasião festiva, nesta ocasião de gratidão a Deus pelos seus 110 anos da Igreja Presbiteriana de Copacabana. Nós agradecemos a Deus, em primeiro lugar, pela direção que Ele tem dado aos queridos dessa igreja e agradecemos também pelo convite que nos foi feito para que possamos estar aqui com vocês nessa ocasião. Nós desejamos que Deus os fortaleça cada vez mais, que Deus esteja ungindo o pastor dessa igreja, que esteja guiando o conselho e a liderança da igreja, para que consigam alcançar a cada dia, realizar a vontade de Deus e glorificar o Senhor. Que Deus esteja a cada momento dando a cada um dos irmãos este ânimo, esta alegria de realizar esta obra que Ele coloca diante de vocês. O Senhor grandemente os abençoe, em nome de Jesus. Amados, eu queria pedir a todos que abram as suas Bíblias no livro do profeta Jeremias. Você que nos acompanha na sua casa, peço que você pegue a sua Bíblia nesse momento, que faremos a leitura neste profeta no capítulo 1. A leitura será do versículo 1 até o versículo 10. Profeta Jeremias, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 10. Este profeta chamado por Deus, que se dirigiu aqui à terra de Judá, nos traz nesse texto uma palavra que vai, com certeza, guiar a igreja na direção de realizar a vontade do Senhor, o chamado de Deus. O chamado do profeta é o chamado para a igreja. É o que teremos nesse texto, que nos fala sobre a vocação de Jeremias. Então, leremos juntos Jeremias capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 10. Diz assim: Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, e rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até ao 5º mês do exílio de Jerusalém. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha,
que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Meus amados irmãos e irmãs, nós estamos diante de um texto que fala sobre o chamado de Jeremias, a sua vocação, onde ele toma conhecimento do Senhor, o chamando para o ministério profético. E os profetas, queridos, eles eram a boca de Deus. Os profetas, eles estavam diante do povo e diante das nações para realizar aquilo que era a vontade do Senhor, ou para fazer conhecida a vontade do Senhor. Eles denunciavam a idolatria, eles denunciavam a indiferença que acontecia muitas vezes do povo em relação às coisas de Deus. Eles também anunciavam muitas vezes o castigo de Deus, mas também anunciavam o perdão e a restauração. Os profetas denunciavam a injustiça, a exploração do pobre, a injustiça social, a corrupção. Foram usados por Deus, foram enviados por Deus, chamados pelo Senhor para cumprir esse papel tão importante de anunciar, de pregar, de falar, de mostrar ao povo aquilo que era a vontade de Deus. E nós podemos também, queridos, ter um entendimento de que a igreja hoje, ela tem também um ministério profético. A igreja também cumpre este mesmo papel nos dias de hoje. Como? Nós vivemos, de fato, numa sociedade repleta de incredulidade. Nós vivemos numa sociedade afastada de Deus e dos valores do reino. Nós vivemos numa sociedade onde experimentamos um tempo de violência, de corrupção, de imoralidade, de injustiça, de desigualdade. E nós fomos chamados também, como povo de Deus, aqui na terra, para podermos anunciar e falar da indignação de Deus contra todas estas coisas. Porque nós, como igreja do Senhor, como povo de Deus, nós temos essa identificação, esta ligação, este compromisso com os valores do reino de Deus, com os valores do Senhor. Por isso, nós queremos fazer e devemos fazer aqui na terra, como povo de Deus, este papel como profetas também, diante dessa sociedade tão corrupta, diante dessa sociedade que caminha para longe de Deus, essa pregação que chama exatamente para um caminho de volta para Deus por meio de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Por meio de Cristo Jesus, que é aquele a quem nós anunciamos, por meio do Evangelho, que é o chamado de Deus para retorno do homem para ele mesmo, ao Senhor. Assim, então, nós temos um chamado, como Jeremias e como os demais profetas. Mas, se nós percebermos no texto que nós acabamos de ler, nós vamos ver que Jeremias, em um determinado momento, ele parece que hesita, ele traz aqui uma desculpa, ele traz aqui uma manifestação de um medo, de uma preocupação. Ele diz: eis que não sei falar porque não passo de uma criança. Essa palavra de Jeremias é uma palavra de hesitação, de preocupação, uma palavra onde ele parece perceber-se não capacitado ou um pouco imaturo para cumprir a missão que ele está recebendo naquele momento, mas nós vamos perceber também que o Senhor, nessa mesma palavra para Jeremias, vai trazer para o profeta garantias de que ele, o profeta Jeremias, poderia com certeza cumprir esse chamado, cumprir essa designação que Deus lhe está dando, através do próprio Senhor, que iria abençoá-lo de diversas formas. Assim, queridos, nós temos também estas garantias que foram dadas a Jeremias, também são dadas a nós, como povo de Deus, para cumprirmos também esse chamado profético da igreja, mesmo que, e é normal que isso aconteça, nós nos sintamos
incapacitados, ou talvez imaturos, ou talvez sem possibilidade de fazer aquilo que o Senhor está nos orientando. Falando um pouco já agora no texto, nós vamos perceber que os 3 primeiros versículos, nós temos uma ambientação, nós temos uma contextualização. Quem era Jeremias? E isso é natural nós encontrarmos em alguns outros livros proféticos também, que vão localizar o profeta na linha do tempo. Jeremias, ele era filho de Uquias, e nós descobrimos também que ele era um sacerdote, portanto, ele acumula essas 2 funções, ele vai ser profeta e já era sacerdote, e nós vamos ver também que Jeremias, ele viveu num tempo turbulento, um tempo que havia uma disputa entre o Egito e também a Babilônia, e, ao mesmo tempo, um crescimento da influência do Império Babilônico. E então, nós vamos perceber que, num determinado momento, esse império vai invadir Jerusalém, destrói a cidade, destrói o templo também e leva cativos todos os habitantes ali daquela região, inclusive o rei e também os que estão ao seu redor. Nós vamos perceber também, conforme o próprio texto nos informa, que Jeremias ele profetizou sobre o governo de 4 reis diferentes. Ou seja, Josias, que foi um rei fiel ao Senhor e que foi usado por Deus para promover um grande avivamento entre o povo de Deus, também Jeremias profetizou no reinado de Joaquim, de Zedequias e também de Joaquim, que foi exatamente esse período final já antes do exílio, antes da levada do povo ser levado para o exílio por Babilônia. Jeremias, ele viu a queda de Jerusalém e aí ele vai escrever o livro poético chamado Lamentações. Tanto é que Jeremias ficou conhecido como o profeta chorão, porque ele percebe toda essa tragédia da cidade sendo invadida, a sua cidade, a capital ali do seu país sendo invadido, sendo destruído, o templo sendo profanado. E os invasores levam todos os utensílios do templo lá para a Babilônia. Isso traz muita angústia também ao seu coração. O ministério de Jeremias foi um ministério impopular. E Jeremias, inclusive, foi proibido até de se casar e viveu num momento de grande solidão. Por quê? A mensagem que ele pregava era uma mensagem que as pessoas não aceitavam, elas não reconheciam. Ele alertava sobre a invasão babilônica antes dessa invasão acontecer, mas ninguém acreditava que isso pudesse realmente acontecer. Ele fala sobre a queda de Jerusalém por causa da infidelidade de Judá. Ele condena a consulta aos falsos profetas. E ele começa a falar ao povo, olha, vocês estão indo pelo caminho errado, não é por aí. Condena também a idolatria, mas ele também foi usado por Deus para anunciar um tempo de restauração, um tempo de retorno, o restabelecimento de uma aliança eterna com Deus. Se você tiver oportunidade, eu recomendo, leia o profeta Jeremias, leia todos os capítulos e você vai compreender, como nesse pequeno resumo que eu fiz aqui, toda a pregação de Jeremias e o contexto que ele viveu. E aí, então, nós vamos agora avançar para podermos observar como é que o Senhor ele vai tratar com Jeremias em relação a esse chamado e em relação a esta posição que ele coloca de não ter capacidade para poder cumprir esse chamado. Vamos avançar agora nesta primeira etapa da nossa pregação. Nós vamos perceber aqui, queridos, logo no começo, que o profeta toma conhecimento que o seu chamado para profetizar estava nos planos eternos de Deus. Percebam aqui o versículo 4. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo, antes que te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então, Deus está mostrando a Jeremias que aquele chamado não estava acontecendo naquele momento. Jeremias, sim, estava tomando conhecimento, mas Deus já o havia constituído como profeta
antes que ele nascesse. E é assim que realmente Deus faz conosco. Ele nos escolhe. Antes da fundação do mundo, ele nos escolheu. Ele o constituiu para pregar às nações. Eu queria destacar esse ponto aqui em particular, porque nós vamos ver que o plano de Deus para Jeremias, assim como bem como para muitos profetas, não era simplesmente de falar à nação judaica ou à nação de Israel, eventualmente, mas era um ministério para pregar às nações. E ele toma conhecimento, então, nessa hora, da soberania divina e da abrangência do seu ministério. Esse Deus soberano, que já conhece a história, que determina, que constitui, que consagra, que conhece antes que ele nascesse, também mostra a Jeremias, olha, qual vai ser a abrangência do seu ministério? Não é apenas localizado, mas é a todas as nações. Também nós vamos perceber que a igreja ela foi chamada antes da fundação do mundo para ser boca de Deus às nações. O que nos diz o Senhor Jesus Cristo quando ele comissiona os seus discípulos lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, queridos, como nós falávamos no início, assim como Jeremias teve o seu chamado profético, a igreja do Senhor também tem esse chamado. Assim como Jeremias toma conhecimento que o seu ministério é a todas as nações, também nós, como povo de Deus, sabemos, pela palavra de Cristo Jesus, que o nosso chamado é a todo mundo, a todas as pessoas. E aí nós temos no versículo 5 a palavra de Jeremias de preocupação, a sua palavra aqui de entendimento de que, olha, eu não vou ser suficiente, eu acho que eu não vou dar conta dessa tarefa, porque ele diz, Senhor, eu não sei falar. E, evidentemente, o profeta, o principal trabalho dele, a sua principal atividade era proclamar, era anunciar a vontade de Deus, a condenação de Deus ou o perdão de Deus, e ele precisava falar, ele precisava anunciar. E ele diz, eu não passo de uma criança. Muito provavelmente Jeremias ainda era muito novo. E quando ele diz criança, ele não está dizendo que ele tinha 5 ou 6 anos, mas ele era talvez um jovenzinho ainda, apesar de ser já um sacerdote, mas ele tinha não muita experiência talvez, e não muita maturidade. Jeremias se achava inseguro. E nós vamos perceber, queridos, de uma forma assim análoga também, vários personagens na Bíblia demonstram a mesma insegurança. Por exemplo, Moisés, quando foi chamado por Deus lá na sarça que ardia e não se consumia, qual foi a resposta de Moisés? Senhor, chama outro, porque eu sou pesado de língua, eu não consigo falar bem. Alguns conjecturam que talvez Moisés fosse gago. Também Isaías, quando foi chamado, nós vemos esse chamado lá no capítulo 6 do profeta Isaías, ele diz, se viu como um homem de lábios impuros, que vivia no meio de um povo de impuros lábios. E a sua preocupação era essa. Eu vi a santidade do Senhor, eu vi o Senhor assentado sobre o trono. Gideão também foi outro personagem bíblico que se achava insignificante. Ele diz, eu sou o menor, a minha família é a menor do meu povo. E o próprio apóstolo Pedro, quando vê Jesus realizando um grande milagre daquela pesca maravilhosa, ele se joga aos pés de Jesus e diz, Senhor, se afasta de mim, porque eu sou pecador. Ele se achava um grande pecador e não se achava merecedor de estar ali com Jesus ou de receber tudo aquilo. Talvez você mesmo, querido, se ache alguém que não está preparado. Quantos irmãos falam sempre isso? Quando nós nos conclamamos para pregar o Evangelho, para anunciar a palavra de Deus, vamos proclamar a mensagem de salvação, e as pessoas dizem, mas eu não estou preparado, eu não conheço bem a Bíblia ainda, eu não tenho conhecimento suficiente, eu não tenho formação, ou então, eu não sei falar direito, eu sou tímido. E quantas colocações são feitas nessa hora para que a pessoa, então, se afaste desse chamado e dessa responsabilidade.
Mas nós vamos perceber, queridos, que o Senhor Deus, ele não aceita simplesmente essa palavra de Jeremias e diz, tá bom, Jeremias, olha, realmente você é muito novo, eu me enganei, então eu vou chamar outro. Óbvio que ele não fez isso de forma alguma, porque o nosso Deus, que já tinha escolhido a Jeremias antes que ele nascesse, tratava agora de confortar, de orientar, de falar com Jeremias para que Jeremias se sentisse mais seguro. E o Senhor diz a ele, não diga isso, Jeremias. Não fale essa frase. Isso não é necessário, você dizer que não passa de uma criança. E a primeira coisa que Deus fala a Jeremias é o seguinte, olha, a todos a quanto eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. O que ele está fazendo aqui? Deus está contrariando aquele pensamento de Jeremias, dizendo o seguinte, eu não concordo com essa sua desculpa, porque não importa o que você pensa, porque aquilo que Deus já planejou para a sua vida, isso será realizado. Deus te chamou para ser um arauto do reino, e nós somos chamados pelo Senhor para sermos anunciadores das boas novas, proclamadores da justiça de Deus. Nós não estamos cumprindo uma missão pessoal. Não sou eu que disse, olha, eu gostaria de fazer isso aqui porque eu acho isso bom, eu acho isso bonito, eu acho isso interessante. Não, é o Senhor que nos manda, é o Senhor que nos envia. E Ele é que determina como as coisas vão acontecer. Então, nós temos aqui a primeira garantia do Senhor em relação ao chamado de Jeremias, ao qual ele se colocou com hesitação. Jeremias diz, olha, eu não sei falar. Qual é a primeira garantia que Deus dá para ele de que ele cumpriria o seu ministério? Os planos de Deus, eles não falham. Aquilo que o Senhor já determinou, já planejou, isso será executado. É o que Deus diz para Jeremias. Para quem eu te enviar, você irá. E aquilo, quando eu disser que você tiver que falar, você falará. E Deus continua falando com ele, lá no versículo 7, quando ele diz, não temas. Ou seja, ele diz para Jeremias, não fique preocupado, não se deixe tomar pela ansiedade por causa dessa sua preocupação, não temas diante deles. Deles quem? Daqueles que ouviriam, daqueles que seriam os receptores da mensagem. E o que Deus completa dizendo? Porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E aqui nós temos, então, a segunda garantia que Deus dá a Jeremias de que o seu ministério seria cumprido. Que qual é? Uma das mais maravilhosas, que serve para todos nós, a companhia do Senhor. Jeremias não iria numa missão dependendo somente da sua força, nem somente da sua coragem. Ele não iria sozinho. Jesus mesmo garantiu aos seus discípulos, e aí nós temos essa palavra que podemos tomar de forma certeira para a nossa vida. Ele fala lá em Mateus, no capítulo 28, versículo 20, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a garantia que o Senhor nos dá. A missão que recebemos dele, de sermos boca de Deus no mundo, de sermos profetas também do Senhor no mundo, ela é nos dada com esta garantia, nós não vamos sozinhos. O Deus que envia é o Deus que acompanha, é o Deus que fortalece, é o Deus que vai junto, que caminha ao nosso lado. Graças a Deus que temos a Jesus como nosso companheiro, como aquele que está sempre conosco, e mais ainda, temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Que maravilha, que coisa boa nós sabermos disso. Por isso, nós podemos receber também essa palavra do Senhor para Jeremias. Não temas, não se preocupe, eu sou contigo para te livrar. Também nós vamos perceber que o Senhor vai tomar uma outra providência lá no versículo 8. Vejam bem o que diz aqui. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca. Nós vemos aqui Jeremias narrando isso. E o Senhor me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Perceba uma coisa interessante. Qual foi o medo de Jeremias? O que Jeremias disse para o Senhor? Eis que eu não sei falar. Era a queixa de Jeremias. Eu não sei o que eu vou falar. Eu não consigo transmitir essas palavras. Eu não tenho capacidade para isso porque eu sou imaturo. Eu sou uma criança ainda. E aí, então,
Deus vai dar para Jeremias a terceira garantia de que ele conseguiria cumprir o chamado que estava recebendo do Senhor. Qual é? Palavras que não seriam dele, Jeremias, mas viriam do Senhor. A boca de Jeremias iria pronunciar a palavra de Deus e não as suas próprias. E aí nós vamos encontrar lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, do versículo 19 e 20, uma palavra que o Senhor Jesus traz aos seus discípulos e que é direcionada a nós também, que de alguma maneira talvez tenhamos essa preocupação. Quando eu estiver diante de uma situação que eu precise falar a palavra de Deus, que eu precise anunciar o Evangelho, que eu tenho oportunidade de ser boca de Deus naquela situação, como é que eu faço? Eu não sei falar, eu não fiz seminário, eu não sou pastor, eu não tenho preparação. A Bíblia eu conheço um pouquinho só. Vejam que Jesus fala para os seus discípulos nesse texto de Mateus 10. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Vejam que Jesus está dizendo, não se preocupem, não fiquem com cuidado com o que vocês vão falar diante das autoridades, diante daqueles que vos perseguem, diante daqueles que vos pressionam, porque vai ser concedido para vocês o que dizer, porque não sois vós que falais, mas o Espírito do vosso Pai. Então nós temos também do Senhor, para nossa garantia, esta direção. O Senhor fala por nós através do seu Espírito. Que coisa maravilhosa nós podermos ter esse entendimento, esta tranquilidade. Mesmo que você diga, eu não sei falar, eu sou tímido, eu não tenho capacidade, eu não tenho muita formação, não importa, querido. Basta que você tenha uma experiência genuína de salvação em Cristo Jesus, de conversão, porque a palavra virá por parte do Espírito Santo ao seu coração, à sua vida, na hora certa. Seguindo no texto, no versículo 9, nós vamos ver aqui o Senhor trazendo também para Jeremias uma palavra que talvez não seja muito bem compreendida numa primeira leitura. Porque ele diz assim, olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Nós podemos entender que Deus estava dando autoridade a Jeremias para constituir reinos, para destruir reinos, para levantar e para edificar e para derrubar, mas não era exatamente Jeremias pessoalmente que faria isso ou pela sua vontade, mas ele seria usado por Deus para esses propósitos através do seu ministério profético. E aqui nós temos também a quarta garantia de Deus a Jeremias, e também, obviamente, para a nossa vida, de que ele cumpriria o seu chamado e seria um profeta grandemente abençoado por Deus. E essa garantia é a autoridade que vem de Deus. Jeremias estava sendo convocado para uma missão em nome do Senhor. E ele, o Senhor, é quem instala os reis e os destrona. O Senhor é que ergue as nações e as derruba. Percebam bem, o próprio Império Babilônico, que agora estava invadindo Jerusalém, estava levando cativos ali os habitantes para o exílio, esse império, depois de alguns anos, veio a ser derrotado. E antes dele, outros impérios existiram que o Senhor ergueu e o Senhor derrubou. Por quê? As nações, elas estão debaixo da autoridade do Senhor. Ele é o rei da história, ele é o dono da história. Aquilo que vai acontecer ao nosso redor, os poderes políticos, todos esses estão debaixo da autoridade do Senhor. E o profeta, como boca de Deus, como aquele que é enviado para falar da parte de Deus, ele vai anunciar esse momento, o momento em que o império, aquela nação, aquele reino, ele será erguido, e também o momento em que Deus vai determinar que aquele império, aquela nação ou aquele reino seja submergido, ou seja, derrotado.
E termina, então, aquele tempo, aquele período. Nesse sentido, Jeremias, então, ele seria constituído por Deus para mostrar esse propósito, para mostrar estes eventos que aconteceriam. Jeremias, ele era o representante do Deus Todo-Poderoso. Interessante, irmãos, nós vemos que aqui nós temos nessa garantia também para a nossa vida, e eu vou tomar aqui o exemplo de João Batista. Lá no capítulo 1 do Evangelho de João, no versículo 9, diz que João Batista, ele não era a luz, mas ele testificava sobre a luz, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Quem era João Batista? O enviado da parte de Deus para preparar o caminho do Senhor. E o texto diz, ele não era a luz, mas ele testificava sobre a luz. Nesse sentido, ele traz a luz às pessoas a quem ele prega. Não a sua luz própria, mas a luz que vem do Senhor através de seu Filho Jesus Cristo. Vejam também o texto lá em Lucas, no capítulo 10, versículo 17 a 20, quando o Senhor Jesus ele vai se dirigir aos 70 discípulos que ele envia numa missão. Diz assim, então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões sobre todo o poder do inimigo e nada, absolutamente, vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Jesus fala aos discípulos, vocês vão receber a autoridade para pregar, para anunciar e para enfrentar as dificuldades e a oposição. Não significa com isso que você, como servo de Deus, vai se colocar, por exemplo, na frente de um bandido armado e vai dizer, olha, pode atirar. Não significa que você vai ver, talvez, uma cobra passando e vai pisar na cabeça da cobra e dizer, não, eu tenho autoridade. Não é desse jeito que a coisa acontece, mas é exatamente você ter certeza de que os impedimentos à obra de Deus, as prováveis necessidades que vão acontecer no momento, até mesmo a perseguição ou as autoridades que se levantam contra a pregação do Evangelho, elas serão enfrentadas com essa autoridade que Deus nos dá, para que possamos permanecer realizando esse chamado. A igreja, queridos, tem um ministério profético contra todas as obras das trevas e contra tudo aquilo que causa indignação a Deus, anunciando a salvação em Cristo e a restauração da comunhão com Deus. E para realizar essa tarefa, o Senhor nos dá essa autoridade de podermos falar no nome dEle. Não falamos no nosso nome, não falamos a partir da nossa vontade, mas nós somos os representantes do Senhor a partir da manifestação do reino de Deus aqui na terra. Concluindo então, queridos, nós vemos a igreja, assim como o profeta que foi chamado, é boca de Deus aqui na terra. E nós temos também as mesmas garantias que foram dadas a Jeremias. Nós cremos, irmãos, que essa igreja, a Igreja Presbiteriana de Copacabana, que teve a sua história iniciada lá no longínquo ano de 1913, quando ela foi organizada, nós cremos que esse chamado existia antes mesmo da organização da igreja, antes mesmo que surgisse a primeira reunião daquelas pessoas num lar, como foi costume, a partir da iniciativa do reverendo Álvaro Reis, da Igreja do Rio, de implantar pontos de pregação em diversos lugares no Rio de Janeiro. E aqui também, em Copacabana, ele realizou isso. Era apenas um pequeno grupo de pessoas ali que se reuniam para estudar a palavra de Deus numa casa, numa residência. Mas o tempo foi passando e foi se demonstrando o plano de Deus, o projeto de Deus. E aí nós temos essa certeza, os planos de Deus não falham. O que o Senhor planejou, o que o Senhor propôs, isso será cumprido. Essa é a primeira garantia que nós temos. Segunda, que Deus vai conosco. Ou seja, os irmãos e irmãs que deram prosseguimento a essa obra desde o início lá até hoje, aqueles que passaram por aqui, não o fizeram sozinhos, não estavam aqui simplesmente
fortalecidos pela sua vontade, pela sua disposição, pela sua boa vontade, mas estavam acompanhados pelo Senhor e fortalecidos por Ele. Também, queridos, nós temos a terceira garantia, que é a palavra do Senhor está em nossa boca. O Espírito é que fala por nós. Assim, querido, eu queria estimular você, não perca oportunidades no seu trabalho, da sua faculdade, na sua escola ou no meio da sua família. Não pense, olha, o que eu vou falar? Eu não sei falar. Não se preocupe com isso. Ore, consagre-se a Deus e seja a boca de Deus no ambiente que o Senhor te colocou. O Espírito Santo falará por você. Creia nisso. E, finalmente, nós cremos que não somente o profeta Jeremias recebeu autoridade da parte de Deus, mas também cada um dos seus servos que hoje procuram cumprir essa missão, o fazem na autoridade do Senhor Jesus Cristo, aquele que é o Senhor das nossas vidas. Queridos e amados, que Deus abençoe grandemente a sua vida, que o Senhor possa também revelar a você que você é chamado por Ele para ser profeta às nações. Que você perceba que também cada um dos seus servos, cada um daqueles que são alcançados pela graça do Senhor, recebem esta missão e são preparados, e são capacitados, e são também fortalecidos por Deus, a partir destas garantias que o Senhor Deus dá a Jeremias e Ele também concede a nós. Deus te fortaleça e te abençoe cada vez mais para a honra e glória do seu nome. Amém. É nosso costume, por ocasião de nossos aniversários, recebendo pregadores convidados às nossas celebrações, pedirmos a estes que orem em nosso favor. E é isto que nós vamos fazer nesta hora. Nós vamos orar com o reverendo Tiago Silveira, o nosso pregador desta hora. E nós vamos, na voz dele, agradecer a Deus pelas muitas bênçãos que temos colhido das mãos divinas ao longo destes 110 anos de história e rogar o renovo do favor do Deus Altíssimo sobre a nossa igreja para os anos que virão. Oremos, portanto, na voz do reverendo Tiago. Graças te damos, ó Pai, por esta data tão importante e tão feliz para todos nós, de modo especial para esta igreja, sim. Te agradecemos, ó Pai, por todos estes anos nos quais o Senhor guiou esta igreja na tua direção, guiou esta igreja para ser a tua boca aqui na terra, no seu ministério profético. Nós te agradecemos, Senhor, por cada um dos servos, Deus, que se dedicaram nesse tempo a realizar a tua vontade, que foram obedientes à direção que o Senhor deu a cada um deles. Te somos gratos, ó Pai, pelos milagres que aconteceram nesses 110 anos de existência da Igreja Presbiteriana de Copacabana. Te somos gratos, ó Deus, pelos pastores que por aqui passaram, pela liderança que aqui foi movida pelo Teu Espírito Santo para realizar a Tua obra nesta localidade. Suplicamos, ó Deus, que o Senhor sustente e fortaleça os Teus servos aqui, desde a liderança, o pastor, o conselho, os membros da igreja, as sociedades internas, para que permaneçam fiéis à Tua palavra, permaneçam, ó Deus, fiéis à direção que o Espírito Santo lhes dá, permaneçam, ó Deus, disponíveis para fazer aquilo que o Senhor requer de cada um deles. E que o resultado, ó Deus, desse trabalho, desse empenho, desta dedicação, seja o alcance de vidas, seja, ó Senhor, o espalhar da mensagem do Evangelho, não apenas nessa localidade, mas sobre toda a terra, através dos diversos ministérios que essa igreja exerce. Ó Deus, que o Teu nome seja honrado e glorificado no ministério dessa igreja, na vida dessa igreja, pelos anos que ainda estão pela frente até a volta do Senhor Jesus. É o que te suplicamos, ó Pai, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém.
Hoje, no culto das 10h30 da manhã, nós receberemos como pregador especialmente convidado para as celebrações dos 110 anos da Igreja Presbiteriana de Copacabana, reverendo Cid Pereira Caldas. Ele que é presidente do Conselho de Curadores do Mackenzie, vice-presidente do Sino do Rio de Janeiro, presidente do nosso histórico presbitério, Presbitério do Rio de Janeiro, e também pastor efetivo da Igreja Presbiteriana em Botafogo. Para nós, é motivo de grande alegria recebê-lo neste domingo. E no culto vespertino, às 18 horas, nós receberemos reverendo Diego Leandro Ferreira, ministro do Presbitério da Guanabara, pastor efetivo da Igreja Presbiteriana do Riachuelo, um grande amigo que também nos alegrará com a sua presença. No dia 28 de setembro, às 18h30, nós teremos o nosso Arte na Igreja. Uma programação já tradicional e muito especial na nossa igreja. E por esta ocasião nós receberemos os pianistas Gisele Santana e Edilson Leal. Um piano, 4 mãos. Será uma noite de boa música, uma noite de confraternização. E você que participará pode ajudar aqueles que têm necessidade. Nós sugerimos que você traga 1 quilo de alimento não perecível. Pense bem, você participa de uma ótima programação, ouve boa música e ainda ajuda a quem precisa. Marque no seu calendário, dia 28 de setembro, às 18h30, Arte na Igreja. No dia 8 de outubro, nós teremos uma programação muito especial, uma festa para as crianças. Claro, é alusivo ao Dia das Crianças e as nossas crianças merecem, pois elas são extraordinárias. Se você tem um pequenino na sua casa, um conhecido, um amiguinho, um netinho, um sobrinho, traga-o. Será uma programação muito especial, dia 8 de outubro, a partir das 9h30 da manhã. Será uma programação toda voltada para as crianças. Haverá um almoço para as crianças que participarem. Na parte da tarde, brincadeiras e muitas coisas para que elas tenham um momento especial, fazendo amizade, tendo comunhão e ainda assim adorando o Deus Todo-Poderoso. Se você quiser ajudar nesta programação, você pode recorrer ao Pix da nossa igreja e colocar lá 0,3 ou 3 centavos para identificar que o seu recurso está sendo destinado ao nosso departamento infantil. Se você deseja participar de outra forma, está ajudando neste momento, trazer alguma coisa, procure as nossas professoras do departamento infantil. Elas dirão como você poderá ajudar. Marque bem essa data, dia 8 de outubro, às 9h30 da manhã, uma festa para as crianças. Deus te abençoe. Chegado o momento de orarmos juntos a oração que o nosso Senhor Jesus nos ensinou. E convido a fechar os olhos para fazermos juntos esta oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai e Criador, e as consolações, a direção, a unidade, o poder do Espírito Santo, repousem sobre todos vós, irmãos, e sobre todo o rebanho de Deus espalhado sobre a face da terra, não somente hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém. Amém.